Você colocou o seu imóvel à venda há mais de 3 meses e ele não saiu ainda? Então esse vídeo é para você. Você pode ser corretor ou mesmo proprietário. Se de repente você está mais de 3 meses sem vender o imóvel, é um problema, né? Geralmente os imóveis eles ficam de 6 meses a 1 ano, até 1 ano e meio sem vender. E por quê? Por que será que ele não vende? Tem seus motivos. Eu vou falar nesse vídeo quais são. Não importa se o imóvel é pequeno, é de médio padrão, é de alto padrão ou altíssimo padrão. Sempre tem aquele imóvel que demora um pouco mais de tempo para vender. Se você é dono do imóvel, você vai ver 4 motivos pelos quais o seu imóvel ainda não vendeu. Agora, vai depender de você, se você vai querer mudar algumas coisas para que esse imóvel, de repente, possa sair, possa vender. Se você é dono do imóvel, você vai ter 4 motivos agora que eu vou te dar para você perceber por que esse imóvel não está vendendo. E aí vai depender de você, se você vai querer mudar alguns aspectos para esse imóvel desencalhar e realmente você conseguir vender ele. Agora, se você é corretor de imóveis, também é importante você saber esses 4 motivos para que você possa passar para o seu cliente e ver se você consegue convencê-lo a mudar esses aspectos que eu também vou te dizer. E de repente você conseguir fazer esse imóvel fluir muito mais rápido na sua carteira de imóveis. É muito comum quando eu vou fazer uma captação, uma das primeiras perguntas que eu faço é: quanto tempo esse imóvel está sem vender? E de repente o proprietário vai falar para mim: esse imóvel está há 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses sem vender. De repente eu começo a analisar alguns aspectos desse anúncio e começo a perceber que não é à toa que esse imóvel está parado há muito tempo. Então vamos lá, eu vou falar agora os 4 motivos pelos quais o imóvel geralmente fica encalhado e não consegue vender, às vezes por até mais de 2 anos. Veja só, o primeiro motivo é quando o proprietário coloca esse imóvel numa imobiliária ou em várias imobiliárias que gostam de ter muitos imóveis na prateleira deles. Eles gostam de ter zilhões de imóveis para poder ofertar, para poder ter variedades de imóveis. Só que geralmente esses imóveis eles ficam encostados lá na prateleira, realmente na prateleira da imobiliária. E o que acontece? Eles não investem, não divulgam, não fazem nada. O imóvel fica lá encostado. Às vezes esse imóvel está com um preço muito alto, às vezes tem alguma coisa que os clientes não estão gostando e eles nem se dão conta. O proprietário não fica sabendo e esse imóvel vai ficar encostado com certeza. Então vamos lá para o segundo motivo pelos quais o imóvel não sai, fica lá encalhado e o proprietário fica com o imóvel há muito tempo, pagando condomínio, tendo gastos se for uma casa de manutenção e tudo mais, ele não consegue vender. O segundo motivo é que às vezes o imóvel realmente está detonado. Os proprietários, muitas vezes, eles não estão no local, no imóvel, não estão morando mais. E nesses casos é onde o proprietário ele esquece um pouco de fazer manutenção. Ele deixa o imóvel realmente sujo, ele deixa o imóvel com luminárias caindo, com às vezes porta de armário também caindo. E isso dá uma péssima impressão. Para você convencer o proprietário que é bom ele fazer esses ajustes, às vezes você não consegue. E aí sabe o que acontece? Quando o cliente vai visitar esse imóvel, ele sente uma energia muito ruim naquele local, parece que está esquecido mesmo, e ele não sente vontade de comprar. Então esse imóvel, com certeza, ele vai ficar encalhado. Então vamos lá para o terceiro motivo pelo qual o imóvel fica encalhado. Muitas vezes já aconteceu de eu receber uma captação de imóvel, o proprietário me chamar para poder captar o imóvel dele, e na configuração inicial do imóvel ele era 3 dormitórios. Aí o proprietário ele quis ampliar a sala, então ele tirou um dormitório e ficou apenas com 2 dormitórios. Quando esse proprietário vai vender o imóvel, ele quer o preço de 3 dormitórios, só que ele só é 2 dormitórios. Fica muito difícil você vender um imóvel desse, porque na verdade o proprietário ele não quer abrir mão do preço dos 3 dormitórios, só que ele está vendendo 2 dormitório. Esse geralmente fica encalhado também. E agora o quarto motivo é o motivo mais comum onde o proprietário fica lá. Ele casa com o imóvel, ele casa com a própria casa e ele não consegue vender esse imóvel. Geralmente, alguns proprietários têm um amor eterno pela casa, pelo apartamento, pelo imóvel dele. E aí, ele supervaloriza esse imóvel. Ele faz aquela decoração que ele amou, que ele gostou na época que ele construiu o imóvel, então na época que ele decorou o imóvel. E aquela decoração serviu para ele.
Quando ele vai vender, ele ainda acha aquele imóvel fascinante, então ele quer colocar o preço lá nas alturas. Muitas vezes acima do mercado, só porque ele colocou alguns detalhes que são realmente bons, mas para aquela pessoa que vai entrar no imóvel, às vezes não importa. Então, esse proprietário que coloca o preço acima do mercado, ele muito provavelmente ele casa com o imóvel, ele não vende. Às vezes ele desiste até de vender o imóvel, porque ele não consegue o preço que ele quer no imóvel. Mesmo a gente colocando para ele que tem vários imóveis no mesmo condomínio, então em condomínios vizinhos, com a mesma tipologia e com preços menores, ele não se convence, porque ele pegou um amor pelaquele imóvel, onde ele se sente ofendido de abaixar o preço. E aí esse imóvel vai ficar encalhado 2, 3 anos e muitas vezes o proprietário ele desiste de vender e realmente ele casa com a casa, casa com o apartamento dele. Então esses são os 4 motivos pelos quais você geralmente fica com o imóvel encalhado e você não consegue vender, fica muito tempo. Então é bom você pensar, se for proprietário, é bom você pensar que às vezes a conta que você deve fazer é: se eu não estou no apartamento, quanto eu vou gastar em 1 ano e meio, 2 anos em que eu não vou vender esse apartamento? Mais a manutenção, mais a desvalorização, porque vai deteriorando o apartamento, né, sozinho, lá parado. Então, quanto eu não vou gastar por isso? Às vezes é muito melhor você pensar que esse 1 ano e meio, 2 anos que o imóvel vai ficar parado, você poderia estar aplicando esse dinheiro e nesse tempo todo você ganhar às vezes muito mais do que o valor que você estava pedindo lá atrás e você teve que abaixar para poder vender logo. E aí, meu amigo, quando você vende o imóvel, a vida que segue, você tem nova vida, você tem novas perspectivas, né? O imóvel parado realmente é prejuízo. Se você estiver precisando de uma consultoria para poder desencalhar o seu apartamento, então se você está começando a vender agora e quiser uma consultoria para que você venda muito mais rápido o seu apartamento, eu estou à disposição. Meu telefone está aqui embaixo, é só você me ligar que a gente vai conversar, a gente vai bater um papo sobre quais são as suas necessidades, como é que você está querendo vender o seu apartamento, a gente vai precificar bem ele e aí a gente vai fazer um bom trabalho para ele poder vender muito mais rápido para você.